A história dos processos que levaram Luiz Inácio Lula da Silva à prisão começa muito antes da sentença que o colocaria atrás das grades em abril de 2018. Para entender esse percurso, é preciso voltar a um Brasil profundamente abalado por escândalos de corrupção, num cenário onde a Operação Lava Jato surgia como a maior investigação já vista no país, mexendo com gigantes da política, da economia e das relações de poder. A figura de Lula, ex-metalúrgico que havia alcançado o posto mais alto da República, tornava-se o centro simbólico de uma disputa que ultrapassava os limites da justiça e se projetava sobre o campo político, midiático e ideológico. Os primeiros movimentos que colocariam Lula no radar da Lava Jato surgiram quando delações e investigações começaram a apontar para a existência de um grande esquema de corrupção envolvendo contratos da Petrobras, empreiteiras e políticos de diversos partidos. A investigação, liderada por procuradores que se tornariam figuras públicas conhecidas, foi ganhando força conforme executivos faziam acordos de delação premiada e revelavam detalhes de pagamentos ilícitos, vantagens indevidas e mecanismos de lavagem de dinheiro. A figura do ex-presidente apareceu inicialmente em relatos que vinculavam benefícios indiretos, como reformas em imóveis, palestras remuneradas e supostas doações, a contatos com empreiteiras que, de acordo com a Lava Jato, mantinham relações ilícitas com agentes públicos. Era o início de uma narrativa que se tornaria uma das mais polarizadoras da história recente. A acusação mais emblemática recaiu sobre o chamado caso do triplex do Guarujá. Segundo a denúncia, Lula teria recebido um apartamento reformado e personalizado pela empreiteira OAS como forma de pagamento de vantagens indevidas, supostamente vinculadas a contratos superfaturados da empresa com a Petrobras. A defesa de Lula sempre negou essa versão e insistiu que ele nunca foi proprietário do imóvel, não frequentava o local e não tinha qualquer documento que comprovasse a posse. Ainda assim, a acusação argumentava que o benefício teria sido concedido de forma disfarçada, como parte de um esquema de corrupção mais amplo. A condução coercitiva de Lula, em março de 2016, marcou um momento decisivo. O episódio colocou todo o país em choque. Cedo pela manhã, agentes da Polícia Federal foram até sua residência em São Bernardo do Campo e o levaram para depor no aeroporto de Congonhas. O ato, que não era obrigatório para quem não havia se recusado a comparecer a algum depoimento, foi visto por muitos como uma demonstração de força que extrapolava a necessidade legal. Para seus apoiadores, aquilo representava um espetáculo midiático e um ato político camuflado. Para seus críticos, significava o início da queda do líder petista. Logo depois, o então juiz responsável pelos processos da Lava Jato em Curitiba, Sérgio Moro, tornaria-se uma das figuras mais polêmicas do país. Suas decisões, muitas vezes rápidas e duras, ganharam tanto apoio popular quanto críticas severas de juristas, que viam nelas excessos, antecipação de culpa e uma exposição intensa que fugia aos padrões tradicionais do judiciário. A disputa política começava a transbordar para embates jurídicos. Com o avanço dos processos, veio a condenação no caso do triplex. Em julho de 2017, Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Em janeiro de 2018, o Tribunal de Segunda Instância não apenas manteve a condenação, como aumentou a pena. A partir desse momento, estava pavimentado o caminho que o levaria à prisão, após uma fase intensa de recursos e manifestações públicas. O clima político do país se tornava cada vez mais inflamado. O ex-presidente ainda liderava as pesquisas de intenção de voto para as eleições daquele ano, mesmo sob o peso de acusações e processos. A possibilidade de sua prisão desencadeou atos de apoio e protestos contrários. De um lado, pessoas que viam em Lula o maior líder popular da história brasileira, injustiçado por um sistema que estaria tentando impedir seu retorno ao poder. Do outro, aqueles que acreditavam que sua prisão representava o símbolo máximo de combate à corrupção. Quando a ordem de prisão foi expedida, Lula se recusou a se entregar imediatamente, permanecendo por dias no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, onde iniciou sua carreira sindical décadas antes. O local se transformou em palco de uma vigília histórica. Milhares de pessoas se concentraram em frente ao prédio, enquanto políticos, lideranças e militantes organizavam discursos e atos. A tensão aumentava a cada hora, com helicópteros sobrevoando o local e uma multidão fortalecendo o clima de resistência. Ao se entregar, Lula fez um discurso marcante, declarando que provaria sua inocência e que não fugiria das acusações. A ida para a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba marcou oficialmente o começo de sua prisão. A partir dali, teve início uma batalha jurídica intensa, envolvendo recursos, pedidos de habeas corpus e críticas crescentes à condução da Lava Jato. Com o passar do tempo, vieram revelações e controvérsias.
O vazamento de mensagens atribuídas a integrantes da Força-Tarefa, divulgado por um veículo digital, mostrou diálogos que, segundo a defesa de Lula, comprovavam parcialidade, alinhamento indevido entre acusação e juiz e uma suposta intenção política por trás de decisões tomadas. Esse conjunto de informações gerou debates profundos sobre legalidade, moralidade e o papel da justiça. O caso foi parar no Supremo Tribunal Federal, onde a discussão sobre a suspeição do juiz responsável ganhou força. A Corte analisou documentos, depoimentos, fatos processuais e mensagens que colocavam em dúvida a imparcialidade do processo. Aos poucos, as decisões do tribunal começaram a alterar o curso da história. A virada veio quando o Supremo declarou a incompetência da Vara de Curitiba para julgar os processos de Lula, anulando condenações e devolvendo seus direitos políticos. A decisão repercutiu em todo o país, abrindo debates intensos sobre justiça, perseguição e responsabilidade. Posteriormente, o Supremo também concluiu que o juiz Sérgio Moro havia agido de forma parcial no caso do Triplex, reforçando as críticas que já vinham se acumulando. Essa sequência de decisões encerrou a fase mais dura da vida política e jurídica de Lula, permitindo que ele voltasse ao cenário político com força total, agora como alguém que, juridicamente, não possuía mais condenações válidas. A descoordenação desencadeou discussões profundas na sociedade, reacendendo debates sobre o papel da Lava Jato, os limites do poder judicial e os impactos políticos de investigações que alteraram os rumos do país. A história dos processos envolvendo o ex-presidente Lula avançou por um terreno cada vez mais tenso, carregado de disputas políticas, decisões judiciais controversas e batalhas que dividiram o país como poucas vezes antes na história. Após anos de investigações, delações, depoimentos e manchetes que ocupavam diariamente os maiores jornais e canais de televisão, o Brasil chegava ao ápice de uma crise institucional marcada pela Operação Lava Jato. Nesse período, o nome de Lula aparecia continuamente ligado a esquemas de corrupção, lavagem de dinheiro, recebimento de vantagens indevidas e relações obscuras com grandes empreiteiras. A cada novo capítulo, a tensão aumentava e a opinião pública se fragmentava entre aqueles que acreditavam ser ele o maior símbolo da corrupção e aqueles que viam nele uma vítima de perseguição judicial. O caso do apartamento Triplex no Guarujá tornou-se o processo mais emblemático desse período. A acusação alegava que o apartamento teria sido reformado e reservado a Lula como pagamento de propina pela empreiteira OAS. A defesa insistia firmemente em negar qualquer benefício pessoal e reforçava a inexistência de provas concretas de propriedade. Porém, no auge da Lava Jato, a narrativa que dominava o país era impulsionada por uma sequência de delações premiadas, operações espetaculares e vazamentos constantes que prejudicavam a capacidade de defesa e davam à força-tarefa a imagem de uma operação imbatível, quase sagrada aos olhos de parte da população. Com o avanço desse processo, Lula foi condenado pelo então juiz Sérgio Moro, em primeira instância, acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A condenação foi recebida com reações extremas. De um lado, multidões comemoravam nas ruas, acreditando que o país, enfim, via justiça ser feita contra um ex-presidente poderoso. Do outro lado, manifestações expressivas declaravam que o julgamento havia sido conduzido com parcialidade, sem provas definitivas e com objetivos políticos claros. Ainda assim, a condenação em segunda instância, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, acelerou os desdobramentos. A pena foi ampliada, e a pressão para que Lula fosse preso aumentou de maneira avassaladora. Foi nesse cenário que o país presenciou um dos capítulos mais marcantes da história política recente, a ordem de prisão de Lula, decretada por Sérgio Moro após o julgamento no TRF4. O país parou. A imprensa transmitia ao vivo todos os movimentos. Lula, então pré-candidato à presidência e líder nas pesquisas, estava prestes a se entregar à Polícia Federal. O clima era de tensão absoluta. Seus apoiadores cercaram o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, onde Lula permaneceu por 2 dias, enquanto negociava os termos de sua rendição. Milhares de pessoas se aglomeraram em São Bernardo do Campo, em um dos momentos mais emblemáticos da história política contemporânea. As emissoras de televisão transmitiam imagens de helicópteros sobrevoando o local, jornalistas narravam cada minuto e analistas discutiam os impactos que aquela prisão teria sobre as eleições daquele ano. Quando Lula finalmente deixou o sindicato carregado pela multidão, o país parecia dividido em 2 mundos que já não conseguiam mais se enxergar. Para alguns, tratava-se de um ato simbólico, o momento em que a justiça alcançava até mesmo os mais poderosos. Para outros, era o início de uma era sombria,
marcada pelo uso político do sistema judicial e pela destruição da imparcialidade do Estado. A prisão de Lula teve impacto direto no pleito eleitoral seguinte. Impedido de concorrer pela lei da ficha limpa, ele indicou Fernando Haddad como candidato de seu partido. A mudança repentina contribuiu para ampliar o espaço de um eleitorado que buscava uma ruptura completa com o cenário político anterior, e isso abriu caminho para a eleição de Jair Bolsonaro. A narrativa que dominou aquele período era radical, explosiva e carregada de emoções. Qualquer decisão judicial, qualquer fala pública, qualquer operação policial ganhava proporções gigantescas, e o país parecia viver em estado constante de batalha política. Dentro da prisão, Lula se mantinha firme em sua versão, afirmava ser vítima de perseguição, denunciava a parcialidade de Sérgio Moro e reforçava que sua prisão tinha como principal objetivo retirá-lo da disputa presidencial. Seus apoiadores, presentes diariamente na vigília montada em frente à sede da Polícia Federal em Curitiba, passaram a organizar atos, cantos e manifestações de solidariedade. A famosa frase "Bom dia, presidente Lula" ecoava todos os dias na porta da PF, simbolizando a crença de parte da população de que a prisão era injusta e política. Os processos envolvendo o sítio de Atibaia, as obras supostamente custeadas por empreiteiras e o armazenamento do acervo presidencial também avançavam simultaneamente. Cada denúncia, cada delação e cada despacho judicial alimentava ainda mais o clima de confronto. A defesa de Lula acumulava recursos, críticas técnicas e argumentos jurídicos que seriam fundamentais no futuro. Enquanto isso, a força-tarefa da Lava Jato ganhava espaço na mídia, era exaltada como símbolo de combate à corrupção e mantinha seus procuradores, especialmente Deltan Dallagnol, como figuras centrais de debates nacionais. Nesse período, porém, uma mudança profunda estava prestes a ocorrer nos bastidores do judiciário. A operação, antes vista como intocável, começou a enfrentar questionamentos técnicos e jurídicos cada vez mais fortes. Especialistas passaram a apontar falhas no processo, excessos, falta de provas materiais e condutas incompatíveis com a imparcialidade esperada de autoridades judiciais. O uso de delações como principal base para condenações tornou-se alvo de críticas severas, dentro e fora do meio jurídico. O verdadeiro ponto de virada aconteceria com o vazamento de mensagens atribuídas ao então juiz Sérgio Moro e aos procuradores da Lava Jato, mostrando coordenação entre acusação e magistrado, algo proibido pela Constituição. Essas revelações abalaram profundamente a credibilidade da operação. Juristas, ministros de tribunais superiores e analistas passaram a defender que a imparcialidade havia sido comprometida. As mensagens reforçavam a tese da defesa de Lula: ele teria sido vítima de um julgamento parcial, conduzido por agentes com interesses políticos e pessoais. Com isso, as ações da defesa ganharam força no Supremo Tribunal Federal. A discussão sobre a competência da Vara de Curitiba, a legalidade dos procedimentos e a imparcialidade de Sérgio Moro passaram a ser analisadas com profundidade. O ambiente jurídico e político começava a mudar de maneira irreversível. A sociedade assistia a um processo que parecia impossível meses antes: a possibilidade real de que todas as condenações de Lula fossem anuladas. Esse conjunto de elementos, carregado de controvérsias, tensões políticas e reviravoltas judiciais, prepararia o terreno para um dos momentos mais marcantes da história contemporânea: a descoordenação de Lula e seu retorno ao cenário político nacional como protagonista. Um capítulo que alteraria profundamente o curso da política brasileira e influenciaria diretamente os rumos das eleições seguintes. A partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal começou a analisar de forma mais profunda os procedimentos da Operação Lava Jato, instalou-se um clima de tensão nacional. O Brasil acompanhava, quase sem piscar, cada declaração, cada voto, cada sinal de mudança. Era como se todo o país estivesse prestes a testemunhar não apenas uma decisão jurídica, mas um divisor de águas capaz de alterar o curso da política contemporânea. Depois de anos de polarização intensa, disputas ideológicas, acusações de parcialidade e denúncias de manipulação, a discussão sobre os processos envolvendo Lula finalmente alcançava o mais alto nível do poder judiciário. A defesa do ex-presidente sustentava que ele havia sido vítima de condução parcial, perseguição judicial e decisões tomadas com motivação política. Embora isso já fosse afirmado desde o início, agora havia elementos concretos que passaram a ser considerados, principalmente após a divulgação das mensagens obtidas por um grupo de hackers. Essas mensagens revelavam conversas entre procuradores da Força Tarefa e o então juiz Sérgio Moro, mostrando um nível de alinhamento que comprometeria qualquer ideia de imparcialidade. A discussão tomou conta das redes, das ruas, dos jornais e dos tribunais. Era impossível ignorar a gravidade daquelas revelações.
No Supremo, alguns ministros assumiram a responsabilidade histórica de analisar não apenas a legalidade formal dos processos, mas a integridade de todo o caminho percorrido até ali. A análise ganhou intensidade quando o ministro Edson Fachin decidiu, de forma surpreendente, anular todas as condenações de Lula que haviam sido determinadas pela Vara Federal de Curitiba. O argumento central foi que aquela vara não tinha competência para julgar os casos, já que os fatos atribuídos a Lula não estavam diretamente ligados ao esquema da Petrobras de forma comprovada. Essa decisão mudou tudo. De uma hora para outra, Lula estava novamente elegível, seus direitos políticos foram restaurados, e o cenário político, que parecia definido até então, virou de ponta cabeça. Embora essa decisão já tivesse causado enorme impacto, o julgamento que viria a seguir representaria um terremoto ainda maior. O Supremo decidiu analisar se Sérgio Moro havia sido parcial ao julgar Lula. Depois de debates intensos, argumentações profundas e votos longos, o tribunal concluiu que sim, o juiz responsável pelo caso havia agido com parcialidade, violando os princípios fundamentais da justiça brasileira. A decisão não apenas reforçou a nulidade dos processos, como colocou em xeque toda a integridade da Operação Lava Jato. A partir desse momento, Lula não era mais apenas um ex-presidente que tivera seus direitos políticos retomados. Ele se tornava, aos olhos de muitos, alguém que havia sido injustiçado pelo próprio sistema que deveria julgar com equilíbrio e imparcialidade. A imagem de vítima ganhou força. A narrativa de perseguição encontrou respaldo jurídico, e o país se viu diante de uma situação absolutamente inédita. O homem que havia sido impedido de concorrer e considerado culpado agora surgia juridicamente limpo, pronto para disputar novamente uma eleição presidencial. As reações foram intensas. Parte da população comemorou, afirmando que a justiça havia sido restaurada e que a democracia estava sendo protegida. Outra parte viu tudo como uma manobra, acreditando que a decisão era política e que o Supremo havia interferido no processo democrático de forma indevida. O clima nacional voltou ao seu estado de polarização máxima. Cada decisão, cada fala, cada gesto produzia ondas de impacto. Políticos, comentaristas, juristas, personalidades públicas, todos se posicionaram. O Brasil parecia dividido em dois blocos antagônicos, cada qual com sua própria versão dos fatos. Lula, por sua vez, estava de volta ao jogo político. Ele mesmo reforçava que jamais deveria ter sido condenado, que sua prisão fora parte de um plano para tirá-lo das eleições e que agora a verdade finalmente vinha à tona. Reunindo aliados históricos, recebendo apoio de líderes internacionais e retomando sua presença na mídia, Lula reconstruía o terreno de sua influência nacional. Por outro lado, adversários intensificavam críticas, sustentando que o país assistia à desmontagem da maior operação anticorrupção de sua história. Esse processo de descondenação não afetou apenas o futuro político de Lula, ele influenciou toda a percepção pública sobre a Lava Jato. Muitos passaram a questionar não apenas a atuação de Moro, mas a forma como a operação usou delações, prisões preventivas alongadas e métodos considerados abusivos por especialistas. A imagem da força-tarefa, antes considerada quase heroica, começou a enfrentar desgaste crescente. Debates intensos surgiram sobre o equilíbrio entre combate à corrupção e respeito ao devido processo legal. Cobranças por investigações profundas a respeito dos abusos se multiplicaram. E o Ministério Público, por sua vez, enfrentou pressão interna e externa diante da necessidade de revisar o modelo que havia adotado durante os anos mais duros da Lava Jato. O impacto dessa reviravolta se estendeu para o cenário eleitoral seguinte. Lula emergiu como figura central e se tornou protagonista da disputa presidencial. Sua volta transformou completamente a dinâmica política, obrigando partidos a reorganizarem estratégias, alianças e discursos. Para uns, sua candidatura representava a esperança de reconstrução. Para outros, significava o retorno de um período marcado por escândalos e crises. O país mergulhou, mais uma vez, em debates acalorados, campanhas polarizadas e batalhas narrativas que invadiram redes sociais, conversas familiares, debates televisivos e manifestações populares. O processo que começou com denúncias, delações e operações espetaculares terminou com uma reviravolta inesperada, capaz de mudar o destino político do Brasil. A Lava Jato, que havia paralisado o país em anos de manchetes explosivas, agora era alvo de análises críticas. O Supremo, que por muito tempo foi pressionado a validar decisões da operação, assumiu o protagonismo ao rever os métodos utilizados. E Lula, que havia sido retirado do cenário político em um dos momentos mais decisivos da história recente, retornava com força total,
transformando a disputa eleitoral em um dos eventos mais marcantes da democracia brasileira. O Brasil assistiu a tudo isso como se estivesse diante de uma série dramática repleta de reviravoltas, confrontos, traições, vitórias, derrotas e decisões históricas. Mas, ao contrário de uma obra de ficção, cada capítulo desse enredo teve impacto direto na vida de milhões de pessoas. Cada decisão judicial influenciou rumos políticos, sociais, econômicos e institucionais. Cada virada redefiniu alianças, dissolveu narrativas e reconstruiu outras. E agora, ao olhar para essa trajetória completa, das denúncias iniciais ao momento da descondenação, percebe-se que o caso Lula não foi apenas um conjunto de processos judiciais, foi um espelho de um país dividido, apaixonado por suas próprias crenças, temperado por disputas políticas profundas e marcado por uma luta constante para entender onde termina a justiça e onde começa a política. E aqui chegamos ao ponto decisivo da sua narrativa, aquele momento que prende a atenção de quem está assistindo, que desperta a curiosidade e abre espaço para a reflexão. Será que a história poderia ter sido diferente? Quem esteve certo? Quem errou? Houve justiça ou perseguição? O que essa reviravolta significa para o futuro do país? Essas perguntas permanecem abertas. E é justamente por isso que esse vídeo é tão importante. Ele não apenas reconstrói os fatos, mas provoca reflexão, debate e consciência. Cada pessoa que assiste tem sua própria interpretação, mas todas elas acabam tocadas pela profundidade desse capítulo da história. Agora eu quero saber de você. O que acha de toda essa trajetória? Como você interpreta esse caminho que levou da condenação à descondenação? Acha que houve justiça ou perseguição? Deixe seu comentário, participe do debate. Compartilhe sua visão, ela faz parte da construção dessa história. E se esse conteúdo te ajudou a entender melhor esse tema complexo, se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho. O seu apoio ajuda demais a continuar produzindo análises profundas e conteúdos que fazem diferença. Seu comentário é parte do próximo capítulo. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Se ainda não é inscrito, dá aquela força, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com quem vai curtir esse conteúdo. Isso ajuda demais o canal a crescer. Até a próxima!